Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã. Meu nome é Gláucia Teixeira, eu sou pedagoga e capelã, moro aqui nos Estados Unidos há 20 anos, moro em Maryland, pertinho de Washington, D.C. E quando eu vim para cá, para esse país, foi para realizar um trabalho específico nas nossas comunidades brasileiras adventistas. Eu realizei muitos treinamentos sobre o elo da graça e mais tarde eu acabei resolvendo fazer um mestrado. Como eu realizava muitos trabalhos educacionais, semana de orações, treinamentos para professores, para pais, então eu pensei que eu poderia ser uma pastora de criança, que é muito comum aqui nos Estados Unidos. Mas Deus às vezes tem caminhos diferentes para nós. Então eu entrei no mestrado e acabei indo para a concentração de capelania. Mas isso me trouxe algo muito especial, porque hoje eu uno a pedagogia com essa área emocional e espiritual. E hoje o que nós precisamos realmente é ver o ser humano, é entender a cada um de nós como um todo, levando em conta tudo isso que acontece com a gente. E, e então eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o novo normal. Vocês estão observando essa fotinha? Essa pandemia, ela trouxe para cada um de nós uma situação, um sentimento, emoções muito diferentes. E eu lembro que logo no início da pandemia nós tínhamos um aniversário na família e a gente sempre se encontrava ah, nos aniversários, sempre para fazer um culto. Eu gosto de fazer celebrações, isso é algo que eu faço aqui também. Então, nos aniversários, em vez de fazer uma festa normal, nós fazemos um culto especial para celebrar a vida. Então, eu trago algo especial da pessoa e então eu coloco aquilo num contexto bíblico, num contexto espiritual. Então, daquela forma, a gente faz uma celebração espiritual no aniversário. E nós estávamos comemorando um aniversário, só que estava todo mundo meio estranho e pensando, será que nós podemos ir lá? Como que vai ser? E a gente tem que usar máscara. Então eu providenciei as máscaras para todos, mas para não ficar uma coisa muito chata, inconfortável, eu falei, então nós vamos desenhar os nossos sentimentos, as nossas emoções nessa máscara. E isso quebrou o gelo, todo mundo começou a desenhar ali e foi muito legal, porque ali a gente pôde até conversar um pouquinho sobre esse momento, como cada um estava se sentindo, quais eram as emoções ali envolvidas. E foi um momento que, em vez de ser um momento triste, constrangedor, inconfortável, foi um momento gostoso, porque nós demos ali um momento para cada um compartilhar o que estava passando e assim a gente aprendeu a respeitar o que cada um ah, estava vivenciando naquele momento e também pudemos procurar ajudar um ao outro nesse momento. Então é assim que o processo desse novo normal deve acontecer. Mas é um novo normal e agora? Por que eu falei e agora? E agora porque quando a gente volta para a escola sabatina, quando as nossas igrejas começam a reabrir, quando as nossas crianças começam a ir para a escola, começam a interagir novamente com comunidades, com amigos, tudo é diferente, porque agora a nossa criança ela vem com uma bagagem. E vamos olhar aqui algumas figurinhas. Eu coloquei essa figurinha dessa pessoa aqui que abriu a carteira e cadê o dinheiro? Eu acho que ele saiu voando. Na verdade, muitas famílias tiveram uma
quebra financeira durante essa pandemia. E as nossas crianças, elas estão vivenciando, elas estão observando o que está acontecendo. Muitas das nossas crianças, elas tiveram que conversar com seus avós por telefone, pelo FaceTime. Algumas delas nem conseguiram ter um outro contato com o seu avô, porque muitas perderam os seus familiares durante essa pandemia. Muitas crianças estão tendo que se acomodar de novo com esse novo normal e essa forma de estudar em casa através das nossas plataformas online. Aqui nos Estados Unidos não é muito normal as pessoas elas terem um contato físico. O americano ele não gosta muito do contato físico, mas diferente deles, nós brasileiros, para nós é super importante esse contato físico. Mas e agora? Eu encontro um amiguinho, eu não posso abraçá-lo, não posso tocá-lo, não posso chegar perto. Será que se eu chegar perto, eu vou ficar doente? E a ansiedade dessa confusão, o que eu faço agora? Porque um fala, não chega perto, o outro fala, não, nós temos que continuar desenvolvendo esse contato físico. Então, é difícil para as crianças. Então, algumas, elas se sentem fechadas, né? Sozinhas, e elas não sabem para onde ir, é uma situação difícil. Hoje a gente vê também muitas pessoas cheias de aparatos para não contrair a doença. E eu lembro que nessa pandemia fui mordida por uma aranha, acabei tendo que ir no médico e o médico ele realizava as consultas dele no estacionamento da clínica dele. Fez uma barraquinha ali. E esse médico, ele estava vestido de tal forma, usando tantos aparatos, que isso me criou uma ansiedade. E até parecia que o médico estava mais nervoso do que eu naquele momento. Então, como que a gente fica depois de vivenciar uma situação dessa? Até mesmo você, professor, você, pai, depois de vivenciar isso, como que você reage com as outras pessoas? A gente vai ao mercado, em outros lugares comerciais, sempre tem agora aquela tela. E é tudo uma situação muito difícil. Então eu trouxe isso para vocês porque esse novo normal não depende só da nossa metodologia, não depende dessas atividades ativas, lindas que a gente traz para ajudar a criança a interagir. Não. Esse novo normal vem todo com uma bagagem, uma história do seu aluno e a sua história também, que faz diferença no seu aprendizado. Então, por isso eu resolvi falar um pouco sobre luto. E o que é o luto? Luto é um conjunto de reações físicas e emocionais que se manifestam diante da perda de alguém ou de algo que nos é muito importante. Então, eu queria trazer para vocês hoje uma nova visão de luto, porque as nossas crianças, nós como adultos, os nossos familiares, todos estamos passando por esse período de luto. E o luto é um processo natural que acontece, não é uma depressão. É claro que muitas vezes o luto ele pode se tornar uma depressão, mas esse é um processo natural de perdas. Quando a gente perde algo importante, então a gente passa por certos estágios. E a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela é uma psiquiatra, e ela trouxe 5 fases do luto, que hoje nós não vamos nos adentrar. E mais tarde o Dr. David também é psiquiatra e trabalhou junto com a doutora Elizabeth Kubler. Então ele trouxe mais uma fase do luto, que é ressignificar. Então é importante a gente pensar nisso para a gente poder pensar nos nossos alunos, que eles vêm com uma bagagem
para a nossa sala de aula. E talvez a gente, como professor, às vezes a gente está meio ansioso, como que vai ser eu lá na escolinha com as crianças, como que vai ser na igreja, e esse contato físico, será que eu vou estar segura estando lá nesse ambiente que talvez ainda não seja seguro? Ou, às vezes, nós temos que fazer todo esse processo por plataformas online. Será que eu me sinto segura também? Porque teve toda essa perda, né? Que agora eu não posso ter mais esse presencial. Então, agora, como que eu vou trabalhar para que eu possa me sentir confortável para fazer esse trabalho numa plataforma? Então, as nossas emoções são algo importante que a gente precisa estar atento. Às vezes a gente vê, mas a gente não enxerga. Não sei se vocês conseguem entender a profundidade disso, mas às vezes a gente olha, mas a gente não consegue ver a fundo o que está acontecendo. E nós precisamos olhar não apenas para nós mesmos, mas também conseguir perceber como estão emocionalmente nossas crianças. E para isso, a gente precisa de algo muito importante, que é saber escutar. E quando eu estava estudando a capelania, foi bem interessante, porque às vezes a gente pensa que escutar é só quando você ouve alguém verbalizar algo, né? Mas não, escutar é muito mais. Você pode escutar com seus olhos, percebendo a linguagem corporal da criança. E essas duas fotinhas aqui é de um menino. Eu faço também um trabalho de assessoramento com algumas escolas e também com algumas famílias. E as fotinhas que eu coloquei aqui é de uma família que estudava na escola adventista, mas esse ano, como eles já anunciaram, porque aqui o ano letivo começou agora, né? É diferente do Brasil. Então, como eles anunciaram que ia ser tudo online, então essa família resolveu tirar as crianças da escola e fazer todo o processo como homeschool. Então, eles aprendem tudo em casa. Tem um programa especial para isso, mas então os pais, a família, eles dirigem todo esse processo. Então, eu estava lá na reunião com eles e eu vi que esse menino ele estava bem agitadinho e não conseguia parar no lugar. E então eu comecei com uma atividade com eles. Eu falei assim, vamos então ver como que nós estamos se sentindo. É algo novo que está acontecendo com vocês. Então vamos pegar esse papel e vamos desenhar um emoji aqui representando o que você está sentindo. Então, através disso, eu já comecei a escutar, a aprender sobre as emoções dele e do irmão dele. E então ele começou a desenhar, e é muito importante também que a gente também não tenha julgamento, que talvez eu vi aquele menino que estava todo agitado, então eu já começo a pensar, ele está animado, ou ele está muito ansioso, mas esse fato de a gente, às vezes, julgar a pessoa e já antecipar o que ela está sentindo também está errado, porque a gente precisa entender, mas entender perguntando para ele, porque cada pessoa pode até passar por uma situação igual você, mas ela experiencia aquilo de uma forma diferente. Então, ele colocou ali, fez 2 desenhinhos. O primeiro, ele colocou esse emoji meio dormido. Então, eu podia até ter pensado assim, então ele está cansado. E aí, ele colocou um outro emoji que estava meio triste. Mas como é importante a gente perguntar para a criança também, a gente não pode julgar porque ela tem a própria experiência dela e é importante a gente ajudar ela a verbalizar isso para também poder entender. Eu perguntei para ele, então, explica para a gente como que você está se sentindo. Então, apresente seu emoji para a gente. E ele começou a apresentar o emoji e eu percebi que, na verdade, ele não estava cansado.
o que ele estava ali, ele estava inquieto, ansioso e preocupado, que foi o que ele verbalizou. Então, a partir desse conhecimento que eu tive dessa criança, eu consegui começar a trabalhar com ele para explicar para ele que o homeschool era uma escola como as outras, porque a preocupação dele, que ele até inclusive colocou lá matemática e uma outra matéria. E então ele falou assim: e agora, como que vai ser? Eu vou ter que aprender matemática e essa outra matéria. Então, eu consegui mostrar para ele que não precisava ele se preocupar, porque aquilo fazia parte também desse processo e aquela era uma escola. Então, quando a gente esclarece o que a criança está pensando, isso é muito importante para que possa dar um início, né, para que a gente possa ter um segmento para trabalhar com ela. Também é muito importante a gente ajudar o seu aluno a entender as emoções dele. Desculpa. Aqui, às vezes, eu peço para as... Desculpa. Aqui eu peço, às vezes, para eles desenharem, mas a gente tem outras formas. Aqui eu uso também algumas cartelinhas, né, que a gente compra sobre os emojis, né, raiva, ciumento, assustado. Então, é importante, às vezes, você mostrar para a criança quais são os tipos de emoções que existem, porque assim ela vai conseguir verbalizar melhor para você isso. Então, eu queria pedir agora para as pessoas que estão aqui, quem sabe se você tem um papel aí ao seu alcance, uma caneta, eu vou pedir para 2 pessoas, então, me falar como você está se sentindo. Escolhe um emoji e conta para a gente como você está se sentindo agora de manhã, participando desse curso. Ok, então aí nós vamos ter que fazer um jogo bem rápido, né? Para as crianças você vai dar um pouquinho mais de tempo, mas olha só, o Antônio aqui, o Antônio já colocou o emoji deles. E eu gostei, porque a gente tem as reações aqui no Zoom, então já foi aí um super. Né, foi uma coisa bem legal, porque ele usou a própria ferramenta que nós temos aqui. Nós temos também o quadro branco, que você pode colocar o quadro branco e pedir para a criança desenhar. Alguns estão colocando joinha. Então, eu queria que o Antônio colocou a carinha. Nós vamos abrir seu microfone, Antônio. E aí você podia contar para a gente por que você colocou essa carinha e mostrar a carinha de novo que você colocou? Ó, tá a carinha do Antônio. Então conta para a gente, Antônio, por que você colocou essa carinha? Que carinha que é essa? Ah, tá sem áudio. Ok. Preso, empolgado. Preso? Como assim preso? Preso e empolgado. Ah, e você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre esse preso? Como assim você está se O sentindo preso preso? é assim, empolgado, né? Ah, Eu achei bem legal o tema focando no que a gente está hoje, é uma realidade bem presente mesmo. aham. Então, olha que legal, né? Então, eu vi ali essa carinha e eu pensei assim, nossa, ele está assustado, nossa. Mas não é, ele colocou ali aquela carinha, era uma coisa positiva. Então, você vê como que acontece na nossa escolinha, que às vezes a gente já cria uma ideia da nossa criança, do que está acontecendo com ela, mas não é bem assim. Então, é importante que você possa clarificar o que ela está comunicando com você. Então, para isso, você tem que aprender a escutar. E escutar é estar presente.
eu sou professora já há muitos anos e eu adoro trabalhar com coisas criativas, diferentes, ideias. Então, às vezes eu fazia os meus planejamentos e via com aquelas coisas incríveis, né? Só que às vezes você precisa reformular um pouco do que você trabalha, porque o aprendizado ele tem que ser presente, né? Da mesma forma como você vai clarificar ali a emoção, você também tem que perceber o seu aluno para que então você continue desenvolvendo a esse processo, principalmente porque é uma atividade ativa, então não é só você que vai falar. Então você não pode ir com uma agenda pronta. Você tem que estar presente ali. E estar presente na sala de aula é saber reconhecer esse seu meio. Vamos continuar aqui. Então, quando você reconhece isso, você ajuda a criança nesse processo do luto. Então, primeiro, você ajuda ela a entender o que ela está sentindo e aceitar essa realidade. Que nós estamos numa pandemia e faz parte da nossa realidade. Não tem como mudar essa realidade. Então, depois você vai ajudar ela, então, a entrar em contato com essa dor. E o que é entrar em contato com essa dor? É saber colocar nome naquilo que ela está sentindo. Por isso que é importante você perguntar para ela, e às vezes o que ela está pensando, às vezes aquilo é um pensamento errado que ela criou. E quando ela verbaliza para você, você pode ajudá-la a entender que aquilo é uma falsa crença que ela criou. E a partir daí, ela vai começar a ressignificar aquilo que ela achava tão assustador. E outro aspecto importante para nós lembrarmos ao trabalharmos com juvenis é nós percebemos a geração deles. Nós somos uma outra geração, os professores, e às vezes a gente pensa no nosso aprendizado como a gente aprendeu no passado, mas talvez isso não seja funcional para hoje, porque as nossas crianças, elas vêm de uma influência diferente, elas nasceram num mundo diferente. Então, por que é importante a gente entrar em contato com as características da geração? Porque quando a gente aprende, a gente consegue entender melhor eles. A gente precisa também entender que, por vezes, a gente tem que se recriar e fazer a diferença. Eu vou passar aqui mais rápido, porque o nosso tempo está passando. Então, vocês já perceberam na primeira palestra, onde a professora Francine pôde falar, que o aluno, então, nessa aprendizagem ativa, ele vai ser o protagonista, né? Então, ele vai ser o autor principal, ele que vai construir ali. É claro que você precisa trazer para ele o início ali, trazer o material, mas a partir desse material, vamos conversar com os nossos alunos, vamos explorar aquilo, para que ele possa entender, porque faz muita diferença você chegar lá e impor, olha, então essa teoria é assim, você tem que acreditar, mas você precisa entender o porquê você está realizando aquilo. Essa aqui é a minha turminha, nós começamos no dia 28 de março, nosso Zoom. Então, agora eu vou dar algumas ideias aqui do que nós fizemos no Zoom, mas que também pode fazer parte agora do seu dia a dia, se a sua igreja já abriu. Então, você também pode trazer algumas dessas atividades, porque elas fazem parte da atividade ativa. Então, a primeira coisa que eu faço, eu criei um grupo no WhatsApp. As crianças da minha turma, elas não têm celular, mas nós sabemos que hoje algumas crianças nessa idade juvenil já têm seus próprios celulares. Mas como as crianças nessa idade também, elas não são tão responsáveis, então eu criei esse grupo no WhatsApp e eles também podem interagir através dos pais. Mas os pais são os mediadores nesse WhatsApp.
e toda semana eu crio tarefas para eles. Então, eu tenho aqui todo o material online e aí eu mando para eles. Então, um fica responsável pela lição da escola sabatina, o outro fica pela atividade, o outro fica responsável por schedule Zoom, que até isso foi super curioso, porque quando a gente começou a realizar o Zoom, todos nós estávamos aprendendo, e as crianças elas não tinham acesso ao Zoom. Mas foi quando elas começaram a aprender. E eles aprendem tão rápido que hoje, às vezes, eu tenho problema em alguma coisa, e aí eu já coloco ele de host ali, e aí ele já resolve o problema e depois volta para mim. E eu percebi eles crescendo, porque isso é algo que as crianças elas vão precisar ter quando elas se tornarem os nossos adultos, líderes da nossa igreja. Então, elas já começaram a desenvolver esses skills, essa forma de aprender, né? E é sempre importante também que a gente traga modelos para eles do que você quer fazer. Eu tenho criado algumas atividades, nós vamos ver no próximo slide. Então, eu trago uma vez para ele, e aí na próxima escola sabatina, às vezes eu falo, ai, que tal a gente usar aquela atividade que eu usei? Será que a gente pode fazer diferente? Então, eu discuto com a criança e, às vezes, ela me surpreende trazendo ainda algo muito melhor e diferente daquilo que eu trouxe para elas. Mas o modelo é importante porque, por vezes, ela não teve o primeiro contato com uma situação, uma experiência ou uma atividade como aquela. Então, é importante também você mostrar para a criança para poder capacitá-la para continuar recriando aquilo que ela recebeu. Ajuda o seu aluno a se conhecer também. Vocês vão ver aqui que nesse semestre, nesse próximo trimestre, a lição 1, ela vai falar sobre os dons. E aí eu já olhei e na página 87 aí do seu livro, você vai ver que tem aí um inventário dos dons espirituais. Na verdade, eu fiz um mais completo com eles, mas talvez se você procurar na internet, talvez você encontre ainda um mais elaborado. Mas esse aqui já é um começo para que você ajude a sua criança a se conhecer melhor. E olha só, foi tão interessante esse trabalho que a gente fez de conhecimento. Eu já estou trabalhando há um bom tempo com eles sobre os talentos deles, o que eles gostam. Então, não foi só o teste. Além do teste, depois do teste, a gente começou a explorar cada criança e saber dela. O que você acha do resultado desse teste? Será que você é essa pessoa mesmo que deu aqui no teste? O que abrange esse resultado? E a gente foi explorando. E aí a gente estava na pandemia, não podia ir na igreja, e a escola sabatina estava trabalhando com com esse aprendizado de que você precisa levar Jesus para a nossa comunidade, e eu comecei a desafiar os meus alunos. Eu falei, então vamos fazer um projeto. O que vocês acham que nós poderíamos fazer? Porque você sempre tem que pedir para que o aluno, então, ele venha também com as ideias dele, para ver o que eles gostam. E eles estão assim, eles fazem parte de uma geração que eles gostam de criar, eles gostam de trocar ideias. Então, cada um me falou o que eles gostavam de fazer e a gente resolveu gravar vídeos. Então, dentro da habilidade de cada um menino ele toca violino, então ele fez uma música e a gente foi para o parque gravar essa música. Eles mesmos gravaram, escolheram um lugar para gravar, a posição, o que eles iam falar, se tinha que falar, se não tinha que falar. Então, a gente foi trabalhando tudo isso para que eles pudessem conduzir o próprio projeto deles. E então, esses vídeos foram colocados no YouTube depois. Uma outra criança, ela gosta muito de contar história e gosta de fazer, às vezes, alguns truques. Então, ele contou uma história usando, né,
esse instrumento dos truques, e foi bem legal, e ele mostrou que aquilo era apenas um truque, mas a história dele falava sobre um Jesus real, que realmente podia fazer de verdade os milagres. Então é muito interessante assim, a concepção que eles vão criando, que eles vão aprendendo, sem contar que eles vão desenvolvendo. É claro que isso aconteceu no meio da pandemia, então nós tivemos que ter o maior cuidado também, o uso de máscaras. Depois, quando nós estávamos no parque, então a gente puderam tirar as máscaras, mas sempre tinha um cuidado que todos nós sabemos que nós precisamos ter. Depois, um dos pais, ele não deixou que o filho dele participasse, então nós paramos de fazer esse projeto, porque também a gente precisa prestar atenção nisso. É importante comunicar com os familiares para que não cause uma situação para a criança também. Então, agora nós estamos desenvolvendo outros projetos até que as coisas fiquem mais liberadas por aqui. Uma outra atividade que, bem rapidinho, a gente trabalha fazendo atividades diferentes para fazer eles pensarem. Então, teve uma lição que nós estávamos trabalhando sobre os dons, então eu pedi para eles que lessem esse verso bíblico, todos temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, esse verso fala sobre alguns dons: profetizar, servir, ensinar, contribuir, liderança e mostrar misericórdia. Então, eu falei assim, cada um, então, vai escrever sobre um desses dons, mas você vai escrever em forma de emoji. E aí, as crianças vão ter que adivinhar o que é. Então, para você escrever um dos dons, vamos ver aqui se alguém consegue falar para mim qual é esse dom que eu usei aqui. Alguém se desafia aqui a me falar que dom que eu usei através desses emojis? Vamos lá. Eu quero a participação de vocês. Aqui nesse retângulo azul tem aqui alguns emojis. E esse emoji aqui é referente a um dom de espírito que Deus nos deu. Que dom é esse? O pessoal está todo tímido. Então, alguém quer falar? Ninguém quer se arriscar, se é profetizar, servir, ensinar, contribuir, liderança ou mostrar misericórdia? Ok, então esses são sobre profetizar, né? Então aqui tem uma pessoa e aí essa pessoa está ouvindo, né? Ouvindo, eu coloquei uma estrela representando Jesus. E aí ele ouviu o que Jesus falou e então ele comunicou, e na Bíblia também fala que muitas águas são povos, né? Então é um homem escutando a Jesus e falando para povos, que representa profetizar. Então essa é mais uma das ideias, e então nós também pudemos realizar cultos de oração nas quartas-feiras, e eu vou deixar a dica para vocês aqui dessa atividade que vocês podem fazer com eles, para que a Bíblia ela possa ser algo concreto para as crianças. Então, conversando através dos 3 P's, né? Então, é praise, que é louvor, perdão e pedido. Então, o que você faz com a criança? Você pega um verso bíblico, esse verso bíblico diz: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, você pergunta para sua criança: como eu posso praise God? Como eu posso dar um louvor para Deus através desse verso? Então, ele pode contar para você uma situação que estava difícil, mas Deus o ajudou.
Como que eu posso pedir perdão para Deus em relação a esse verso? Talvez teve um momento que ele não conseguiu acreditar em Deus, então ele pode contar e compartilhar com os amigos. Um pedido. Eu quero pedir para que Deus me ajude a confiar nele sempre e saber que ele é aquele que me fortalece. Então, nós não vamos ter tempo agora para trabalhar isso em grupo, mas essa é uma atividade ótima para que a criança leia o verso e pense: nossa, esse verso ele fala da minha vida, eu posso conversar com Deus através da Bíblia. E eu queria trazer aqui para terminar um trecho do Conselho sobre Escola Sabatina, está na página 116, que diz assim: a escola sabatina devidamente dirigida é um dos grandes instrumentos divinos para trazer pessoas ao conhecimento da verdade. Não é o melhor plano falarem os professores unicamente, mas deve levar a classe a dizer o que sabe. Então, com umas poucas observações ou ilustrações claras e breves, deve o professor gravar-lhes na mente a lição. Então, vocês viram? Aqui ela já trazia essa aprendizagem ativa, dizendo que não é para o professor ir lá e falar para as crianças o que é para elas fazerem, mas sim trazer observações, ilustrações e ser aí um mediador ajudando as nossas crianças crescerem e terem essa habilidade de acreditar em algo, mas saberem o porquê elas estão acreditando. Então, foi um prazer estar com vocês. Foi uma oficina aqui super rápida, mas eu quero deixar aqui com vocês, eu e a professora Francine, nós estamos realizando um trabalho também de capacitação e assessoria para líderes, professores da Escola Sabatina e também professores de escolas. E aqui está o meu contato. Nós vamos estar oferecendo workshops. Aqui tem algumas ideias para vocês verem. Nós temos outras também, mas eu coloquei aqui 3. Nós vamos estar trabalhando sobre o novo normal. Então, tem algumas oficinas como a influência das perdas na aprendizagem, interação dos estudantes através de jogos e outras atividades, e lidando com crianças desafiadoras. Temos também esse outro workshop e-learning na Escola Sabatina, onde a gente vai trabalhar desmistificando o aprendizado através de plataformas online, o aprendizado através do Zoom e trabalhando com outras plataformas. Porque essa vai ser uma realidade agora para frente, então é importante a gente trabalhar, aprender a desenvolver melhor essas habilidades. Nós também vamos estar dando assessoria às pessoas que quiserem, assessoria para as escolas sabatinas. A gente tem um plano também para as associações. A gente vai fazer uma live toda semana com ideias para trabalhar emoções e a parte pedagógica também nas nossas escolinhas. Nós estamos oferecendo esse trabalho para as escolas, para os professores. E eu, como capelã, nós sabemos que muitas vezes nós temos esse problema também do emocional. Então, eu vou estar dando um acolhimento espiritual e emocional, não só para os nossos professores, para os pais, mas para as crianças e para os adolescentes. E nós temos também algumas oficinas individuais que mais tarde vocês podem nos contactar e aí nós podemos ajudar também participando na sua igreja.